Não é um poder político porque não é eleito pelo povo. Ele é aceito pelo povo. Ele é um poder, deve ser um poder técnico. Ele deve ter o domínio de uma técnica. Qual a técnica? A técnica de harmonizar a legislação diante dos problemas concretos da vida dos brasileiros, das autoridades ou cidadãos comuns. Essa é a subversão da coisa. Mas aí, entrando por fim no seu argumento. Tá. Os Estados Unidos estão tentando influenciar uma decisão da mais alta corte do Poder Judiciário no Brasil. Isso. Pim, nesse aí a gente volta para a tripartição de poderes. Vamos lá. Executivo, Legislativo e Judiciário. E no Brasil existe um quarto poder que não é reconhecido como tal, mas tem as mesmas benesses de um poder, que é o Ministério Público. Coitada da imprensa. A imprensa não entra, Imprensa. né? Já foi chamado de quarto poder, né? Quando o Roberto Marinho era vivo, porque ele era muito vivo. É. Aliás, se o Roberto Marinho tivesse vivo, ele teria morrido de ver o que fizeram com a emissora dele. Mas vamos lá. O Ministério Público, que é uma coisa muito mal resolvida na Constituição, essa que é a verdade. Mas os três poderes clássicos são Executivo, Legislativo e Judiciário. O Legislativo, ele é composto por pessoas, pelo número de pessoas que a Constituição define, que ingressam na forma que a Constituição define, para fazer aquilo que a Constituição define e que podem ser excluídos de lá na maneira que a Constituição define. O Executivo, ele faz projetos de Estado e de governo para fomentar a economia, para proteger a propriedade privada, para garantir a saúde da população, para garantir a escola para o seu povo. De que forma ele vai fazer não se sabe, mas ele é escolhido justamente para criar essas políticas de entrega dos bens que a Constituição exige daquele do Executivo. O Executivo é aquele que tem que bolar e executar um plano para entregar saúde, educação, segurança. Basicamente isso. E conseguir respeitar a propriedade das pessoas. Que a propriedade é o primeiro dos direitos fundamentais dentro da história do constitucionalismo. E por fim, o Judiciário, que é o mais dependente dos poderes. Ele é dependente dos poderes, primeiro, porque ele não é eleito. Os outros poderes são eleitos pelo povo. Isso é normal também nos outros países, eles têm indicação de... Cada país tem o seu sistema, mas não é um sistema ruim este de indicação num país em que os poderes nos Estados Unidos é assim atuem também. De maneira saudável. Aliás, esse modelo que a gente tem de escolha é copiado da Constituição americana. Tá. Ora, o Poder Executivo tem na sua chefia alguém que é eleito pelo povo. E na democracia, kratos, poder, demo, muitos, né, ou povo, no grego arcaico, esse poder emana do povo. Então, tem poder o presidente, porque ele é escolhido pelo povo, e tem poder o legislativo, que representa este povo. Certo. O legislativo, ele faz leis de acordo com a preocupação, isso eu estou falando no mundo ideal, de acordo com a preocupação da população, e o executivo executa aquilo que a Constituição manda que o governo do país entregue à população de acordo com as leis, de acordo com os obstáculos e cuidados criados na legislação. E o judiciário? O judiciário é um poder, mas não é um poder político. Não é um poder político porque não é eleito pelo povo. Ele é aceito pelo povo. Ele é um poder, deve ser um poder técnico. Ele deve ter o domínio de uma técnica. Qual a técnica? A técnica de harmonizar a legislação diante dos problemas
concretos da vida dos brasileiros, das autoridades ou cidadãos comuns. O judiciário ele depende do legislativo, pelas leis, pelas reformas que pode fazer da Constituição, e o judiciário depende do executivo para ter orçamento. E sem os dois o judiciário não existe. E o judiciário depende do povo para promover as ações, porque um juiz, ao contrário do que faz o Alexandre de Moraes, não pode ficar sacando do fundo do meio do cofre ação à torto e à direito à medida que ele acha que alguma ilegalidade acontece. E o judiciário, portanto, ele tem limites muito claros. Porque se a Constituição limita todos os poderes, é certo dizer também que todos os poderes são limitados pela lei. E o Brasil, como um país de tradição romana, tem leis escritas. Como são escritas, nós podemos ler as leis. Se você não é analfabeto e vai ao site planalto.gov.br, você digita a Constituição, você pode ler a Constituição. Se você digita o Código Penal, você pode ler o Código Penal. Se você digita o Código Civil, você pode ler toda a legislação vigente e também a que já foi revogada está no site planalto.gov.br. Logo, como é que a gente sabe que uma decisão de um juiz, seja ele da primeira instância, seja ele do Supremo Tribunal Federal, fere direitos fundamentais? Quando a gente pega o texto da Constituição e pega o texto da decisão judicial. Quando a gente pega o texto da decisão judicial e pega o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Quando a lei processual, por exemplo, quanto aos processos que são de competência originária do STF, num caso criminal, por exemplo, que é o caso do Bolsonaro, não é só o Código de Processo Penal que rege esse processo, é a Lei 8.038 de 1990. Essa Lei 8.038 de 1990, ela determina prazos, ela desenha procedimentos especiais para esses processos que começam, terminam no STF, não tem recurso. Há uma preocupação maior com esses processos justamente porque não há grau recursal para outro tribunal. De maneira que quando você lê a decisão que admitiu a denúncia da PGR contra o Bolsonaro e outros 31, todo o começo do acórdão é como se fosse os ministros acordam em decidir que eles estão de acordo em condenar, eles estão de acordo em absolver. Tá. Esse é o acórdão. Que pode ser chamado de acordão, é um acordão. Na verdade tem um voto vencido, então é o acordão da maioria. E a nossa Constituição, em matéria de direito criminal, ela diz que para todo direito, para toda aplicação do direito, vale o princípio da legalidade. O que está contra a lei é ilegal, obviamente. Mas no caso do direito criminal, é aquele que pode levar alguém para a cadeia, o princípio ele é um pouco acima. É o princípio da estrita legalidade. A margem para interpretação é menor. Se não tiver estritamente previsto na lei, o juiz não pode aplicar. O juiz não pode suprimir a aplicação ou mudar o sentido de uma lei. Ah, não, mas é o princípio, é o risco, é uma exceção. Ah, foi um golpe de Estado. Não. Porque primeiro no direito penal vem o princípio da estrita legalidade. No direito penal, no processo criminal, a lei tem que ser anterior ao fato. Além de anterior, ela tem que ser escrita e estrita, isto é, bem escrita. Uma lei criminal vaga não tem aplicabilidade por conta desse princípio. Então não adianta invocar o princípio democrático. Não existe tal princípio democrático. O princípio democrático é o princípio do Estado de Direito. Porque se pressupõe que o direito é a expressão do povo através dos seus representantes. E nenhum juiz, de nenhum Supremo,
pelo menos no Estado de Direito, eles têm mais poder do que a expressão da vontade do povo esculpida na lei através dos seus representantes. Então, como são extensos esses votos, nós temos os votos de cada um dos ministros e o cômputo, né? O que ganhou e o que perdeu. E no começo, nas primeiras páginas do acórdão, desse acordão, existe um troço que se chama ementa. Ementa é um resumo, é um sumário. Né? Você tem 1000 páginas de decisão, as 5 primeiras páginas são um resumo. Né? Tópico 1, decidiu-se tal coisa, tal coisa. Então é um resumo e depois você vai entrando nos assuntos. No acórdão que admitiu a denúncia contra o Bolsonaro e outros 31, logo num dos primeiros parágrafos da ementa, do resumo, Alexandre de Moraes, relator, ele afirma que cumprimento integral da Lei 8.038 de 1990. Ponto. Cumprimento integral é o quê? Você cumpriu a lei por inteiro, sem exceção, você respeitou a lei. Mas quando você passa para centenas de páginas dos votos, do relatório dos votos, etc., não há uma menção sequer à Lei 8.038. Então, em primeiro lugar, nós temos uma decisão fake. Uma voz, saiu voz meio Temer aí agora, né? Aquela engrossada do Temer. Meio... Né? É muita atividade gutural. Tá bom. Muita atividade gutural. Logo. Lembra do Temer? Agora... É verdade, Lembra? parecia que ele estava possuído. Eu vou virar a minha cabeça. Bom, você tem uma decisão fake, uma decisão falsa. Ela diz que cumpriu a Lei 8.038 e não cumpriu. Ela diz que cumpriu integralmente e não cumpriu. A começar pelo prazo. Que o PGR, pelo prazo que esta lei dá, é de 5 dias a partir do recebimento do relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal entregou para o Gonet o relatório pedindo a denúncia no dia 26 de novembro de 2024. O Gonet tinha 5 dias. Então, se fossem dias úteis, 3 de dezembro, mas ele só apresentou a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2025. Então, onde está o cumprimento? Ah, mas é uma exceção. Não sei. Se for uma exceção, nós temos um estado de exceção e não um estado de direito. Então, quem está golpeando o Estado, a soberania do direito, é o STF e não aqueles que eles acusam de fazê-lo. E isso e tantos outros pontos da lei que eu já mapeei. Você vai na Constituição, você vê que um juiz não pode fazer determinadas coisas. O Alexandre de Moraes faz. Agora, quando você olha para os formadores de opinião no Brasil, ou eles estão ganhando muito dinheiro, e aí eu até entendo, porque a ganância é uma falha de caráter da humanidade muito comum. Agora, os que não estão ganhando muito dinheiro são comunicadores e endossam isso que está acontecendo, que o Alexandre de Moraes faz, eu acho que eles são analfabetos. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.